Paz, meus irmãos, bom dia. Desde já um feliz ano novo para todos vocês, quem tem acompanhado aqui os devocionais, né? Nós finalizamos o ano de 2025 juntos e agora entrando em 2026, aqui alicerçados e buscando mais na Palavra de Deus, mais especificamente no livro de Romanos. Hoje nós estamos entrando então no capítulo 13. Nós temos aqui salva playlist com todos os devocionais de Romanos que nós iniciamos ali em dezembro. Você pode também já deixar sua curtida, salvar esse vídeo para assistir mais tarde, você pode encaminhar, você pode comentar. E caso você não seja inscrito no canal, você também pode se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ser avisado quando os vídeos chegarem aqui no canal. Amém? Vamos orar então para iniciar esse dia. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse início de ano. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Te agradecemos pelo ano de 2025, Senhor. Nós consagramos ao Senhor este ano de 2026, Pai. Pai, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, ativando as pessoas a essa busca mais profunda de Ti neste ano, Senhor. Que as leituras bíblicas venham a ser fundamento nas vidas, Senhor. Pai, eu clamo, Senhor, que todos nós possamos ter mais fome e mais sede da Tua Palavra neste ano que está chegando, Senhor, neste ano que já chegou, Pai. Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor se revele a nós de uma maneira sobrenatural, Pai. Pai, que nós possamos compreender as Tuas Escrituras de acordo com o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco a cada leitura, Senhor, tanto nas do devocional quanto nas leituras pessoais de cada um que está aqui, Senhor. Pai, que caia por terra todo impedimento, Senhor, todo ataque do maligno, Senhor, toda guerra, Senhor, que tem se lançado contra os Teus filhos para que eles não aprendam mais de Ti, Senhor. Pai, se tem alguém que está sentindo sono toda vez que abre a Bíblia, Senhor, e acha que não é para si, Pai, que não consegue, Pai, que todas essas mentiras, enganos de Satanás caiam por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Pai, vem, Senhor, trazendo aos Teus filhos esse posicionamento, Senhor, para que o ano possa ser realmente novo e diferente. As pessoas possam ter, Senhor, este posicionamento de fazer algo novo, diferente, Pai. Nós colocamos diante de Ti esse ano, Senhor. Este ano em que nós queremos viver, Senhor, a Tua Palavra, as Tuas promessas, Senhor. Onde nós queremos desfrutar daquilo que nós temos de direito como filhos, Pai. Mas que para isso nós também entendamos como ser Teus filhos, Senhor. Que nós possamos vir a ser verdadeiramente filhos, filhos amados, Senhor. Pai, que se há alguém aqui nessa oração hoje que ainda não Te confessou, Senhor, vai tocando o coração, Senhor. Para que essa pessoa não tenha a ânsia de viver um ano mais uma vez como uma criatura Tua, somente feitura Tua, mas, Senhor, que essa pessoa tenha a ânsia de ter sido adotada por Ti, Senhor, de fazer parte da família da fé, de fazer parte, Senhor, da noiva de Cristo, Senhor, dessa noiva que Te aguarda, Senhor. Toca os corações nessa manhã, neste dia, Senhor, de cada um que está neste vídeo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então para Romanos 13. Na minha Bíblia está escrito: respeito à lei e às autoridades. Esse aqui, pessoal, é um dos textos, se não o texto, de maior base para quando nós falamos a respeito de autoridade e de respeito às autoridades, ou de como nós devemos proceder em relação às autoridades. Sempre que falamos sobre isso, nós temos como referência Romanos 13. Porque nós passamos, vocês vão ver, não é de hoje, sempre passamos por essas divergências em relação aos poderes instituídos, às autoridades políticas, e aqui não fala só de políticas, tá? Quando fala em autoridade, fala em todas as autoridades instituídas. Mas aqui Paulo estava escrevendo para Roma, né? Muito focado também em relação ao contexto, ao período em que eles viviam, em que era um período de muita opressão, né? Era o governo de Nero, um governo que foi um governo maldoso, literalmente, assim, os cristãos sofreram horrores, né? Neste governo, e Paulo vinha aqui dando indicação de como é que o cristão deve agir, né? Então a gente precisa entender este contexto e também nós vamos dar uma pitadinha de alguns outros textos. Aqui não vou trazer o texto em si, mas vou relembrar vocês algumas histórias para que a gente consiga entender qual é a postura completa, né, do cristão, do filho de Deus, dos filhos de Deus, neste contexto em relação às autoridades. E ele já inicia falando de forma bem limpa aqui, né, bem clara de se entender. Capítulo 13, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. E que complexo, né? Tá, Jéssica, mas e olha situações de governos que vivemos ou que estamos vivendo. Isso é instituído por Deus? Sim, tudo é permissão de Deus, instituído por Ele. Porque se Paulo está falando isso no meio do governo de Nero,
que foi tão mal e que causou tantos problemas, tantos danos, né, principalmente ali ao povo cristão, por que não seria nos dias de hoje? Às vezes a gente pensa que somente os governos que são ok são instituídos por Deus, mas não. Muitas vezes, em relação até mesmo às posturas de todo um povo, aquele governo vai ser instituído para aquele povo, para que se cumpram propósitos. Muitas vezes, aquele governo opressor vai gerar frutos eternos que nós não conseguimos compreender, porque Deus, lembra que nós falamos da profundidade, da riqueza, né, da sabedoria, ali do conhecimento de Deus, e nós falamos do como muitas vezes é difícil a gente compreender, e aqui Paulo já vem dizendo, não há autoridade que não venha de Deus. Ele permitiu por algum motivo. Tem sempre um propósito em tudo aquilo que Deus faz. E aqui tem uma parte que explica que o Império Romano reconheceu o cristianismo como uma seita do judaísmo. Esse aqui é um comentário da minha Bíblia, tá? Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra quem Deus instituiu. Olha que forte. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, quando nós nos posicionamos contra as autoridades, estão sobre nós, sejam elas, gente, o que são as autoridades, né? Vamos tentar falar de um modo geral. Políticas, mas também são as autoridades que nós temos. Nós temos os nossos pais como nossas autoridades, nós temos os nossos chefes como autoridade, nós temos toda a hierarquia bíblica que mostra quais são as autoridades. Nós temos chefes, líderes, nós temos muitas formas de autoridades, né? Quando nós devemos honrar nossos pais, isso é uma questão de autoridade também. Então, olha que forte quando fala que quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, a gente precisa estar muito vigilante aqui e entender a linha tênue onde eu posso me posicionar, não digo até mesmo contra a autoridade, mas contra aquilo que a autoridade pede quando vai contra o que Deus pede. Eu preciso entender. E é por isso que eu preciso conhecer da Bíblia e da Palavra, porque como que eu vou saber se aquilo que aquela autoridade está me pedindo está indo contra o que Deus me pediu? Como que eu vou ter certeza que o que essa autoridade me pediu está afrontando a minha fé, e não somente a minha fé, mas os princípios, né, cristãos, bíblicos e estabelecidos, mandados pelo Espírito Santo? Eu tenho que conhecer a Palavra para saber se essa pessoa passou desse limite. Porque se essa autoridade, quando ela passa desse limite, eu não sou mais obrigada a obedecer. Entende? Exemplo, pegar um exemplo bem comum. Você tem um emprego e você deve submissão ao seu chefe. Porque todas as autoridades, elas foram instituídas por Deus sobre a nossa vida. Mas esse chefe está começando a pedir para você que você precisa mentir. Isso é um exemplo muito comum, assim. Você precisa mentir. E aquilo ali, tu está sabendo que é um emprego que está enganando pessoas. E você está desconfortável nisso. Então, você vai te dizer, olha, pra mim não dá. Eu não consigo, não posso, né, enganar as pessoas. Você não precisa enganar pessoas para agradar essa autoridade. Você não é obrigado a concordar com isso, entendeu? Porque isso está indo contra aquilo que Deus pediu para você, que é que você não seja um cristão mentiroso e enganador. Né? Eu peguei um exemplo simples para ver se você consegue entender num todo. Versículo 3, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ele e ela te honrará. Então aqui ele está explicando que as autoridades, quando você faz o bem, quando você está respeitando, está de acordo com aquilo que as autoridades pedem, então você não vai precisar temê-las. Você vai ser inclusive honrado. E aqui Paulo está ensinando uma ética, os princípios. Paulo está trazendo algo básico, né? Claro, vai chegar o ponto que ele mesmo passou do ponto. Ele foi confrontado em relação àquilo que ele carrega, que é a verdade do Espírito Santo, a verdade de Deus, e esses governantes não aceitaram, que como a gente viu aqui, tem um estudo que fala que o Império Romano reconheceu o cristianismo como uma seita do judaísmo, então entrou nesse atrito, um atrito gigantesco, onde não havia mais paz. Paulo, mesmo sendo esse homem que indica que a gente obedeça, acabou sendo perseguido, acabou sendo morto, né? Então aqui, quando ele fala que ele te honrará, ele está falando no básico ali, antes que isso passe desse limite que passou naquele momento com os cristãos e o governo, tá? Versículo 4. Pois ela serve a Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. Por quê? Porque as autoridades, o governo,
Ele aqui nesse texto ele está explicando para nós que como ela é instituída por Deus, ela é um representante de Deus aqui na Terra. As autoridades têm essa função para o nosso bem. No versículo 4 está escrito, pois ela serve a Deus, a autoridade serve a Deus para o nosso bem. Se eu não me engano, a palavra de autoridade, eu acho que é no 3 ou no 4 nesse texto aqui, ela no original ela significa diácono, que é justamente aquele que serve a Deus. Só que, obviamente, as pessoas não têm elas não agem dessa forma. Elas não têm a sabedoria de entender que aqueles que estão nos governos, na política, eles estão ali para servir a Deus, para o nosso bem. Porque se fosse assim, não aconteceria tudo que acontece, tudo que aconteceu, e sempre aconteceu, gente. O nosso governo de hoje, ele, por exemplo, aqui no Brasil, ele nem faz aquilo que Nero fazia lá. Entende? Às vezes a gente está desesperado e realmente a gente tem que estar sempre em posição de oração, em posição de estarmos erguendo clamor pelo nosso governo e pelo nosso país e nunca nos acomodarmos de achar que está tudo bem como está, porque não é isso. Mas eles viviam um cenário ainda pior, um cenário ainda mais caótico, e é nesse cenário que Paulo traz esse texto aqui. Lembrando que eles deveriam servir a Deus para o nosso bem. E se fizermos o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. O que acontece? Os governos, né, as leis, os governos, as autoridades, eles têm essa responsabilidade de aplicar as leis, de aplicar as penas. Inclusive, países têm pena de morte. O que é isso? A espada. Porque a espada, na Bíblia, ela está sempre representando ali a morte, não somente uma justiça... Eu vou te corrigir, não é somente uma correção temporária, mas aqui ele está falando espada, porque, principalmente naquele tempo, era assim, tá errado, tá em desacordo, vem com a espada, o que hoje seria conhecido como a pena de morte, tá? Nós não temos aqui no Brasil, mas aqui Paulo está justamente explicando que não é sem razão que trouxe a espada. E serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Exatamente isso, entende? As autoridades, elas são servas de Deus. Porque, o ser humano normal, ele não tem direito a realizar justiça própria. Lembra que nós lemos que dele é a vingança, nós não devemos pagar o mal com o mal, não devemos vingar-nos, mas Deus tem um representante, mesmo que nunca tenha funcionado, entre aspas, aos nossos olhos de forma perfeita, Deus tem um representante que são as autoridades responsáveis por estes julgamentos e por trazer a punição, que é o que ele fala aqui no versículo 5, tá? Desculpe, no versículo 4. E no versículo 5 diz, portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Então aqui ele já traz para a nossa consciência cristã. Consciência é essa onde Deus fala conosco, na nossa consciência, e por causa disso, e por causa da nossa postura cristã, nós devemos fazer o que é certo e ponto. Devemos obedecer e ponto. Até que, eu lembro vocês que chegue naquele limite de ficarmos entre o que nos pedem e aquilo que Deus... Por quê? Porque quando nós nos submetemos às autoridades, nós estamos nos submetendo a Deus, ok? Agora, quando essa autoridade ela vai contra Deus, eu devo obedecer a Deus que está acima dessa autoridade. É esse o desenho, o panorama para vocês entenderem o que eu estou falando. Versículo 6. Por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus. Gente, lá eles não pagavam impostos menores do que nós pagamos, eles sempre pagaram muitos impostos, sempre sofreram muito nessa questão, tá? Estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Esse é para ser o seu trabalho. Eu entendo que nem sempre funciona assim. Versículo 7. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A cada um dai o que lhe é devido. Lembra que tentaram encurralar Jesus falando a respeito dos impostos, falando ali de César, e Jesus ainda respondeu, né? Dai a César o que é de César. Então, eles estavam tentando encurralar ele para ver se ele caía nisso, em um momento que para eles era oportuno. E aqui Paulo está falando algo similar, está dizendo exatamente isso. Dai a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Tributo, tributo. Temor, temor. Honra, honra. Então, aqui ele encerra essa parte do capítulo 3, que tem mais uma parte agora, que é outro título, explicando essas funções, mas eu não quis, como nós temos exemplos na Bíblia de momentos em que pessoas não se submeteram à autoridade, eu não quis que vocês ficassem com esse texto achando que a pessoa
deve cegamente se submeter sempre, mesmo que aquilo vá contra o Senhor. Não, porque nós precisamos lembrar das histórias de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se submeteram. Nós precisamos lembrar de Daniel, que não se submeteu. Nós temos vários exemplos, na verdade, de pessoas, das parteiras no Egito também, quando o faraó pediu que elas matassem todos os nenês. Então, quando tem algo ainda maior, que é a vida, e que é aquilo que é o projeto de Deus, que é, você está proibido de orar, você está proibido, que foi, né, com Daniel, você está proibido de orar. O que a gente vai fazer nessa situação? Nessa situação, eu não vou pecar contra o meu Deus, porque quem está pecando é essa autoridade que está indo contra um Deus que ela deveria servir. Mas eu não posso também me apropriar desses textos para ser uma pessoa rebelde, desordeira. Porque daí o que acontece? Aí algumas pessoas, elas entendem isso, e aí elas viram pessoas desordeiras, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Ele nos deixou esse texto aqui, inspirou Paulo, não foi por acaso. Então eu preciso estar sempre andando em equilíbrio, e eu volto à palavra que eu tenho muito amor, que é a palavra de equilíbrio, e mais do que isso, discernimento espiritual, para entender em que momento Deus quer que eu realmente esteja ali. No geral, nós estaremos submissos sim às autoridades, né? A não ser que cheguemos neste ponto de perseguição, né? Este ponto de perseguição onde a gente vai acabar entrando neste atrito que é tão profundo e grave quanto eles passaram naquele tempo. Agora entrando então no versículo 8, o amor no mundo agonizante. Bem forte esse título aqui. E na NVI tá o amor ao próximo e o fim dos tempos. Capítulo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Primeiramente, o cristão não deve dever para ninguém. Mas você não conhece a minha situação financeira, não tem ideia de tudo que eu estou devendo. O que o cristão faz? Ele entra em contato, se tu não está conseguindo pagar agora, e vai conversando, se é uma pessoa, se é um vizinho, se é um parente, se é alguém. Você vai conversar, você vai ver uma forma de ir pagando essa pessoa, que você pague pouquinho por mês. Assim como, quando são dívidas para lugares, você também pode entrar em contato e ir reparcelando, fazendo ali um acordo, e ir conversando para que isso vá se resolvendo, né? Quantas vezes que você reparcela, renegocia, essa é a palavra que eu queria achar, renegocia ali uma dívida e você passa a pagar, você não está mais ali naquele momento que você estava de simplesmente fugir das suas dívidas, né? Então, o cristão, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. E isso falou muito comigo, viu? Essa parte aqui de ser devedor do amor fraterno, por quê? Porque ser devedor, Paulo não deu prazo aqui, nós somos devedores para sempre. E eu vi em uma explicação, o pregador, ele falava que a gente nunca deve chegar para uma pessoa e falar, te amei demais já fiz demais por ti. Eu não tô falando aqui de finanças, eu tô falando de fiz demais por ti em vários aspectos. Te amei, cuidei, fiz e agora chega, né? Como se aquilo tivesse um prazo, um tanto de amor específico. Isso não pode existir. Nós devemos um amor fraternal. Para sempre, gente. É algo assim, ó, que é muito forte, e enquanto eu preparava a palavra, bateu em mim primeiro, porque muitas vezes nós cansamos. O que acontece? O ser humano, o ser humano, ele tem muita ingratidão, né? Como é que pode? Mas tem. E muitas vezes você faz, e você acaba batendo numa porta de ingratidão. E é por isso que a gente precisa estar sempre focado em fazer, porque é a nossa essência, e pedindo que entre nós e Deus. Porque muitas vezes aquele retorno não existe, mas mesmo assim eu continuo sendo devedora de amor, porque eu fui resgatada por um amor eterno, um amor que não gasta, um amor que, se hoje eu cair, e que em nome de Jesus não aconteça, se eu caio e eu acabo me afastando, o amor ainda está disponível para mim amanhã e todos os dias até que Jesus volte, né? Então eu tenho acesso a um amor inesgotável, e como eu acesso esse amor inesgotável, eu tenho que ser uma fonte deste amor inesgotável. Isso aqui falou muito comigo, espero que fale contigo também. Porquanto, versículo 9, quanto os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É ou não é que se resolve todas essas questões, a cobiça, o não matar, os furtos, o adultério, tudo isso, se tu amar o próximo, está resolvido justamente amando.
Versículo 10. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ele repete aquilo que ele falou no final do versículo 8, falando que quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Porque quem ama não cometerá esses atos que ele trouxe aqui para nós no versículo 9. Versículo 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que ele está querendo dizer aqui? A gente ter discernimento do tempo em que nós estamos, porque a gente precisa sair desse sono, e esse sono é essa dormência, essa vida de pecado, essa vida na carne, digamos assim, esse sono que ele fala ali, porque hoje, a cada dia, nós estamos um dia mais próximo da volta de Cristo do que ontem. Alguns estudiosos, teólogos, enfim, comentam que Paulo acreditava que Jesus voltaria ainda naquele tempo, porque alguns textos dele acabam comprovando isso, mas isso são especulações a respeito do que alguns acham a respeito desses textos de Paulo, que fica dizendo que está mais próximo. Mas, por mais que tenham passado tantos anos desde aquele tempo, o texto se aplica, porque cada dia estamos mais próximos da volta de Jesus. Lembrando que a volta de Jesus, ela acontece de duas formas. Tanto Jesus voltando para todos nós, de forma apocalíptica mesmo, quanto Jesus voltar para cada um de nós de forma individual, porque nenhum de nós sabe quantos dias de vida tem. Nós não sabemos até quando teremos oportunidade de nos tornarmos filhos, né, de nos aliançarmos a Deus, porque ninguém tem controle de quantos dias de vida nós temos, né? Então, Jesus está cada dia, sim, um dia mais perto de voltar para todos nós. Versículo 12. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. O que ele quis dizer aqui, né? Quando ele fala que a noite vai passando, é justamente este período que nós estamos. Este período que nós estamos hoje é como se fosse a noite, a volta de Cristo seria justamente este amanhecer que ele fala ali, né? Que quando Cristo voltar, tudo se cumprirá. Então essa noite está passando. E ele pede que a gente não venha a fazer as obras das trevas, mas que a gente seja revestido da armadura da luz. E aí no 13 ele traz alguns exemplos. Vivemos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Olha ele aqui trazendo exemplo de coisas que o cristão não vai deixar de fazer para ser salvo, mas porque é salvo e ama este Deus, e agora tem o auxílio do Espírito Santo, passa a viver dessa forma. A gente tem que lembrar que tudo que está escrito aqui não são condições para ser salvo, mas são posturas daquele que é salvo e agora nele habita o Espírito. Versículo 14. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. E é assim que ele encerra esse capítulo 13, nos lembrando de estar revestidos do Espírito Santo, de estar ali com o nosso espírito fortalecido e não com a nossa carne fortalecida, não ficando imaginando como satisfazer os desejos da carne, mas que principalmente nesse início de ano você possa estar aí maquinando em como satisfazer os desejos do Espírito, que você possa iniciar esse ano pensando: Senhor, como eu posso te conhecer mais de perto? Como eu posso conhecer mais de ti? Agora que se aproxima o dia do Senhor, já que está vindo, já que o tempo final está cada vez mais perto, já que hoje nós estamos um dia mais perto, já que 2026 é um ano mais perto da sua volta, Jesus. Como eu posso fazer para te agradar, para não viver segundo a minha carne, mas para viver segundo o Espírito? Amém, gente? Então tá, ficamos aqui com o capítulo 13, vamos orar aqui para encerrar esse capítulo e nos vemos em seguida no capítulo 14. Paizinho, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Faz em nós, Pai, aquilo que nós aprendemos hoje aqui, Senhor, que não seja somente, Deus, palavras que foram lançadas, mas não encontraram um solo fértil dentro de nós, Senhor. Mas frutifica as tuas palavras dentro do nosso coração, dentro das nossas mentes, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, a conseguir submeter-nos às autoridades, Senhor. Todas aquelas autoridades, Senhor, foram instituídas por Ti, Senhor. Coloca isso na nossa mente toda vez em que houver essa vontade, Senhor, de rebeldia indevida, Senhor. Nós venhamos a lembrar, Senhor, instituídas por Deus. E que se nós nos rebelamos contra elas, nós estamos indo contra Ti, Senhor. Senhor, nos dá discernimento, Senhor, quando alguma autoridade passa do limite, do ponto, para que nós saibamos obedecer também primeiramente a Ti, Senhor. Pai, coloque em nós esse anseio
de não devermos nada a ninguém, mas que nós possamos cumprir o que a tua palavra diz, de sermos devedores do amor. Então aumenta o nosso amor nesse dia. Minha oração nesse dia é que o Senhor nos batize com amor, que o Senhor nos encha de um amor, que nós possamos falar: quem é essa pessoa? Porque eu não viveria dessa forma. Eu não amava assim, eu não amava ninguém, eu não amava os outros, mas agora Deus me deu um amor, Deus me deu um olhar de compaixão. Neste dia eu oro para que o Senhor ajuste o nosso olhar, para que nós possamos ver o próximo como tu vê, para que nós possamos ver as pessoas com o olhar de compaixão que tu tens. Essa compaixão que te fez morrer por essas pessoas, que nós possamos ter essa compaixão ao menos ao ponto, Senhor, de amarmos, Senhor, de sermos devedores do amor, sem data determinada para fim, Senhor. Pai, que nós possamos estar cada dia mais alinhados, Senhor, com essa postura que te agrada, Pai, e com essa identidade que ela vai transparecer, uma identidade de filho de um reino celestial. Não somente, Senhor, aquilo que o inimigo tenta colocar nas nossas mentes, de que nós não somos filhos, que nós não temos identidade, mas pessoas posicionadas neste ano de 2026 com uma identidade de representantes, embaixadores de um reino celestial. Que quando nos olharem possam ver estes representantes e estes filhos amados, transbordantes de graça, amor, misericórdia e compaixão. É por isso que nós te agradecemos, te louvamos, te honramos, te amamos e exaltamos o teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nos vemos então em breve no capítulo 14, se Deus quiser.